Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Aula 31, objeto do conhecimento, tipos de contos. Contos e suas particularidades. Antes da existência da escrita, os contos já existiam. Uma ótima informação para a gente dar início à nossa aula. Nós temos aí essa informação, os contos já existiam, mas como eles existiam? Eles existiam através da oralidade. As pessoas mais velhas já tinham o hábito de estarem fazendo contos, criando, imaginando. É como se a gente fizesse aquela brincadeira. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, cada pessoa tinha a sua particularidade e tem. Ao contar um conto, ela coloca o quê? Algo pessoal na sua fala. Narrativa curta, em geral, apresenta apenas um conflito. Um conflito nós já vimos na aula de número 30, que fala sobre texto narrativo. O conflito é o quê? Um problema. Então, o conto é curto e ele tem apenas um problema a ser resolvido. A base do conto é a prática oral de contar história. Hoje nós estamos revivendo com a contação de histórias nas escolas e também aqui na TV Educação GV. Nós temos aquela aula maravilhosa que ela faz o quê? Ela traz um encantamento, porque contar uma história não é só ler uma história, é ter uma entonação, é ter um envolvimento com a história, é fazer o quê? A troca da oralidade na fala dos personagens. A contação de história, ela agrada tanto o público infantil quanto o público adulto. Eram vistos com atração popular, fonte de sabedoria. Contar história não é para qualquer um. Então, aquela pessoa que contava a história, ela conseguia, com a sua sabedoria, com a sua maneira, a sua entonação, a forma que ela contava, ela conseguia reunir um grande número de pessoas. Então, o conto, ele é primordial, ele é a base dos outros contos. E o conto, ele tem o quê? Como base fundamental a oralidade. Organizados em histórias curtas, antigas, passadas de geração em geração. Um exemplo que eu dou para vocês é o conto de João e Maria. Eu ouvia essa história, esse conto, através da minha avó. Então, depois eu contei para os meus filhos, depois eu já li também em livros, já com uma outra maneira, e conheço pessoas também que conhecem aquela história também de uma outra maneira. Então, o conto, ele te dá essa liberdade de fazer o quê? Alterações, de usar a imaginação. Atualmente são encontrados em livros e vídeos. Existe hoje, eu já falei, um resgate aí na contação de história. Então, vários tipos de contos, eles são o quê? Abrilhantados hoje dentro da escola e aqui também na plataforma de uma maneira fantástica, com cenário, com vários personagens, com figurino daqueles que prende tanto a nossa atenção e uma entonação do contador, que o contador, quando ele se prepara para contar aquela história, ele já entra o quê? Na magia do conto, na magia da história. Os contos são divididos em contos folclóricos. Há muitos anos atrás, a gente ouvia contar
sobre Saci Pererê, mula sem cabeça, e um contava para o outro. Então, isso é chamado de conto folclórico. O que é folclórico? É um conto da sabedoria popular. O folclore nada mais é a sabedoria de um povo. Então, cada pessoa criava e recriava em cima de um conto. Conto de terror. Conto de terror é o conto que mais agrada você, adolescente do 4º ano. Por quê? Porque ele é horripilante, é sobrenatural, nem sempre tem um final feliz e utiliza de quê? De vampiro, fantasmas, de coisas assustadoras. E o adolescente, ele gosta disso, que vai dar adrenalina, que vai dar aquele suspense, que vai dar aquele medo. Então, o conto de terror é um conto que tem a maior aceitação por parte do público adolescente. Contos de fada é aquele conto mais suave, é o oposto do conto de terror, ele tem uma magia e ele geralmente começa assim: era uma vez, e ele tem reis, rainhas e bruxas. Então, os contos de fada, eles são contos mais serenos, o oposto do conto de terror. E nós temos os contos maravilhosos, também chamados de contos fantásticos, que são contos que têm pessoas comuns, como eu e você, como a gente, que em algum momento vive um absurdo, vive um sonho. O que é viver um sonho? Um sonho é fora da realidade. Um sonho é uma coisa quase impossível, ou às vezes impossível mesmo de acontecer. Mas dentro do conto maravilhoso, ou do conto fantástico, que também é conhecido, esse sonho acontece. Atividade. Vamos ver a atividade postada na plataforma SMED GV e nós temos aí o texto da Jujubalândia. Vamos fazer a nossa leitura coletiva? Era uma vez um reino chamado Jujubalândia, um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvetes de creme, as casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercado. O sol era de ovo e a lua era de mel. As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada Anorexia. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de Anorexia era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervendo. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa Anorexia foi derrotada. As avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu castelo. Esse conto é de Mariana Caltabiano e foi adaptado. Então, nós temos aí o conto da Jujubalândia, que fala de uma bruxa que sofria de uma doença que é anorexia. Vamos, então, agora fazer a compreensão do texto, que vai esclarecendo etapa por etapa do texto que nós acabamos de fazer a leitura, que foi o conto Jujubalândia. Como era o reino
de Jujubalândia. Para a gente fazer essa compreensão, é preciso que haja a leitura mais de uma vez. Uma vez só não é o suficiente. Uma vez feita a leitura, nós fazemos o quê? O reconhecimento da leitura. Na segunda vez, a gente vai fazer o quê? A compreensão da leitura. Se você ainda não leu, volte no texto e leia novamente o conto. Como era o reino de Jujubalândia? No texto diz assim: um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvete de creme, as casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinho de supermercado. O sol era de ovo e a lua era de mel. A gente já consegue fazer o quê? Uma representação mental como era esse reino de Jujubalândia. Nós estamos vendo que nós temos aí nesse reino muitas guloseimas. É um reino muito prazeroso. 2. Anorexia raptou as avós de Jujubalândia. Na sua opinião, por que ela fez isso? Resposta pessoal. Por que ela fez isso? Fala lá no texto que ela queria o quê? Derreter a avó e queria que todo mundo ficasse como ela, sofrendo de anorexia. Vejamos. A receita mágica transformou a anorexia. Por que você acha que aconteceu essa transformação? Qual foi a receita mágica? Maçã do amor, beijinhos e docinhos. Então, a resposta é pessoal. Você vai fazer a sua compreensão. Eu creio, da minha compreensão, e acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, que quando ela provou aí essas guloseimas, ela viu um paladar maravilhoso e que ela agradou disso aí. Mas cada um, na sua resposta pessoal, tem a sua opinião. E eu já disse para você que existe uma expectativa muito grande por parte de nós, professores, quanto uma resposta pessoal. É aí que nós vamos ver o grau do seu conhecimento, o grau do seu entendimento do texto e também da forma que você está recebendo as nossas aulas e executando a atividade. Então, capricha, não precisa preocupar com o número de letras, você possa só mesmo estar colocando aí o seu entendimento. 4. Por que a bruxa tinha o nome de anorexia? Esse nome é dado à pessoa que tem um transtorno alimentar e busca incessantemente o emagrecimento. Então, nós temos também uma outra definição: pessoa que tem uma imagem distorcida sobre o consumo alimentar e o seu peso corporal. A pessoa que sofre desse transtorno, desse distúrbio alimentar, o que acontece? Ela acredita que, pelo fato de estar alimentando, ela vai estar ganhando peso. E ela ganhando peso, ela vai estar fora do padrão de medidas aceitável na sociedade. Então, isso gera o quê? Gera um desconforto. Ela tem necessidade de estar provocando o vômito, mas só que essa pessoa, ela precisa também de um tratamento especializado para que ela possa compreender o valor da alimentação e da alimentação saudável, porque a nossa base da nutrição, ela é o quê? A nossa alimentação e alimentação saudável, como a gente já falou
nas nossas aulas do componente de ciências. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, forte abraço e até a próxima aula.